Nós vivemos um tempo que o brasileiro começou a ficar atento para a realidade de investimento do ponto de vista financeiro. Nós começamos lendo um texto que fala sobre dois Adões, o primeiro Adão e o segundo Adão. A gente foi ver que nos últimos dias tem se tratado muito desse investimento e do impacto que a compra do Twitter, pelo Elon Musk gerou na realidade do mercado internacional. Depois nós falamos como esse processo de investimento, quem tem dinheiro na bolsa, ou mesmo quem tem uma empresa, pode ter um prejuízo imenso, como Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, um dos homens mais ricos do mundo, mas que em uma semana, num movimento, perdeu aí 130 bilhões de valor de mercado. Eu falei, 130 bilhões de dólares, dá para tomar um sorvete, não dá? Dá para comprar um bom sorvete. Os investidores, a gente viu, eles investem, eles tomam decisões baseados no que eles conhecem, naquilo que eles percebem, analisam, naquilo que eles acreditam. Eu contei a história desse lutador que foi medalhista, uma grande zebra. Depois você procura lá no YouTube, semana passada, como ele conquistou fama, ganhou dinheiro, mas porque deram dicas erradas, ele entrou numa dívida tremenda, ele investiu mal, as próprias medalhas que ele ganhou, ele precisou vender para poder ajudar na busca de um equilíbrio financeiro. E nós vimos na semana passada, basicamente, foi para ver que Adão, o primeiro Adão construído da terra, ele foi um péssimo investidor. Ele tomou decisões, ele investiu a fé dele, a vida dele, e a consequência foi que existiram perdas tremendas. E todos nós, gente, todas as nossas dores, os nossos problemas, as nossas desestruturas, elas estão conectadas com perdas que nós temos. As perdas geram faltas, lacunas nas nossas vidas, e essas lacunas nos causam dor, nos causam tristeza, nos causam frustração, nos causam problemas nos nossos relacionamentos, e o processo de Deus é de nos restaurar. Para quê? Para que o que é ausência, o que é lacuna, o que é falta, possa ser preenchido e a gente não viva mais em dor, a gente não viva mais na desestrutura que foi causada pelo pecado de Adão. Quem teve de manhã na escola dominical, a pastora Sandra falou muito sobre essas consequências, particularmente no último ponto. Nós vimos 5 pontos. Esse investimento errado de Adão causou o principal problema, que é o rompimento com Deus. E quando a gente está distante de Deus, as outras coisas vão acontecer de forma negativa na nossa vida. A gente viu que depois de Adão romper com Deus, ele perdeu o propósito original que ele foi feito. Ele passou a viver num vazio existencial. E, gente, quando a gente não tem um propósito de vida, a gente não consegue ser feliz. Nós somos realmente felizes, plenos, quando a gente entende por que nós estamos nessa terra, o que nós temos que fazer, e a gente se lança em cumprir os propósitos de Deus. Depois, junto com essa questão da crise do vazio existencial, isso causou um conflito interior, porque o Adão, que no começo estava maravilhado, foi feito à imagem e semelhança de Deus, de repente ele começa a ter medo. Ele ouviu a voz de Deus, aquela voz que antes causava ânimo, despertava nele um desejo de comunhão. Ele já começou a temer, e ele diz que por que ele temeu? Porque ele teve vergonha. Vergonha é a percepção de algo que está errado dentro da gente, algo que acontece com a gente não está em sintonia com o que devia estar acontecendo lá fora. Problemas interiores, conflitos interiores. E esse conflito interior impactou o relacionamento dele com Eva, Aquela que antes ele dizia, carne da minha carne, osso dos meus ossos, nós somos um. De repente ele disse, não, Deus, a culpa não foi minha, a culpa foi da mulher que tu me deste. Começou os conflitos, e isso tem nos impactado. É um legado que tem sido passado. Quem investe, ele investe, a consequência do investimento é que isso vai passando para quem é da família dele e assim por diante. Se investe bem, que bom. Se investe mal, vai ter problema. E por último, que foi um tema que foi muito falado na escola dominical, a terra se tornou maldita. Nós vimos que, como consequência do pecado, do erro de Adão, a terra se tornou maldita. Mas você vê o texto que a gente leu, fala que houve um primeiro Adão da terra, mas um segundo Adão celestial. E esse segundo Adão é Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele veio à terra, e a semelhança do primeiro Adão, ele também investiu.
E o investimento principal que acontece, que eu chamo a atenção de vocês, é um investimento de fé. Deus tinha um plano com o primeiro Adão, apresentou para ele, e Adão precisava confiar naquele projeto e precisava investir. Porque você investir em algo não é garantia total de que você vai ter esse retorno. Eu conheço pessoas, gente, que perderam milhares de dólares porque entraram em um investimento que eu dizia de cara, isso não vai dar certo. Isso aí é um lance errado, isso aí é maracutaia, e dito e feito. E que prejuízo tremendo. Adão entrou, seguiu o conselho da serpente, Adão e Eva juntos, né? E não seguiram o conselho de Deus. O resultado é que investiram a fé, e a fé ela sempre se transforma numa ação. A fé sem obras ela é morta. Aquilo que você crê, você vai tomar uma atitude em relação a isso. E a atitude de Adão e Eva foi: eu não vou acreditar no que Deus falou, que no dia que eu comer desse fruto eu vou morrer. Eles investiram no conselho da serpente: come, que no dia que tu comeres tu vai ser semelhante a Deus. O primeiro Adão estava no jardim, um lugar privilegiado, com Deus à sua disposição, algo tremendo. O segundo Adão, Jesus, ele veio à terra numa condição totalmente adversa. Eu vou mencionar um pouquinho mais, mas ele decidiu colocar sua confiança, sua fé em Deus. E como eu falei, fé é algo que se manifesta de maneira prática, em obras, em ação. E as ações que Jesus tomou nessa vida deram um resultado abençoado. E no final dessa mensagem, nós vamos ter que decidir se nós queremos ser investidores ao exemplo do primeiro Adão, confiar nas promessas passageiras, transitórias e ilusórias das coisas dessa terra, ou se nós vamos colocar a nossa fé, a nossa confiança e a nossa ação nas promessas e nas recomendações de Deus. O primeiro Adão perdeu, o segundo Adão, Jesus Cristo, ele teve ganhos, satisfação, plenitude que nos alcança. Porque se nós todos trazemos as imagens e as consequências, o legado de pecado que Adão trouxe para toda a humanidade, em Cristo, quando a gente começa a acreditar no que Ele fez, e a gente começa a viver dentro da dimensão do que Ele espera para a gente, as coisas começam a mudar e nós vamos ter esses ganhos de satisfação e plenitude. E a primeira e maior de todas é o acesso, é a comunhão com Deus, é a restauração do que foi rompido por causa de Adão. Por que Jesus veio ao mundo? Porque nós, o ser humano, passou a ter esse defeito de fabricação por conta de Adão. Lembra o texto que a gente leu? Por causa do pecado de um homem, todos pecaram. Nascemos debaixo desse vírus chamado pecado, que está no nosso DNA, está na natureza humana. A gente vê um bebezinho, olha aqui com a pastora Glei, coisa linda, né? Mas, gente, nós não podemos nos enganar. Daqui, né, um pouquinho, o pecado vai se manifestar. Por isso que eles estão orando desde já, né, pastora? Que seja no nome de Deus, que seja. Mas nós, o bebê, daqui a um tempinho, vai manifestar as características do pecado. Porque todos pecaram, estão desprovidos da glória de Deus. Essa é a realidade da humanidade. Não importa se é rico, não se importa se é de um país desenvolvido, não. O pecado vai se manifestar, porque esse foi um legado que Adão passou para nós. E sabe qual é o problema do pecado? O pecado nos afasta de Deus. Você lembra quando a gente é criança, que uma das diversões é a gente pegar dois ímãs e você tenta aproximar os dois ímãs. O que acontece quando um ímã, o lado positivo do ímã se junta com o lado positivo? Né? Existe ali, se repele. Com Deus, Deus é santo, Deus tem uma perfeição absoluta, e essa perfeição absoluta de Deus, ela é ativa, ela consome, ela afasta tudo aquilo que não está alinhado com a santidade dele. Significa que se eu chegar com um pecado diante de Deus, eu não vou conseguir chegar perto dele, porque Deus não está próximo do pecado, do mal, da injustiça, das coisas que não agradam a Ele. E ora, se eu não posso me aproximar de Deus porque eu tenho pecado dentro de mim e Deus é santo, como é que eu vou resolver essas coisas? Essa separação, ela não somente me afasta de Deus aqui na terra,
mas quando terminar a minha existência nesse mundo, e a nossa existência nesse mundo é passageira, significa que se eu morrer com esse pecado, eu vou continuar afastado de Deus por toda a eternidade. Não é que Deus quer que nós estejamos no inferno. O inferno não foi feito para o homem, mas essa natureza, se eu carrego esse pecado, assim como um ímã repele um ímã, quando os polos não são os polos apropriados, assim nós vamos estar afastados de Deus. Alguma coisa precisava ser feita. Para isso Jesus veio. Ele veio para pagar o preço desse pecado. Quando ele morre na cruz, a Bíblia diz que os pecados do mundo foram lançados sobre ele, e ele morrendo ali, ele leva os pecados. Só que para eu receber essa comunhão de volta, é muito simples, é tomar o caminho inverso de Adão. Adão recebeu uma mensagem, um anúncio, uma notícia: não come desse fruto, obedece essa mensagem. Só que Adão desobedeceu e sofreu a consequência. Com Cristo é diferente. Nós recebemos uma mensagem: Jesus morreu pelos teus pecados, você pode ter comunhão de volta. Adão não creu. Quando a gente crê nessa mensagem, na boa nova do Evangelho, um milagre acontece. O pecado que está dentro de nós vai transferido lá para aquela cruz de Cristo, e pela fé nós somos restaurados. O nosso espírito que estava morto volta a viver, e o Espírito Santo de Deus vem morar na nossa vida. O problema desse pecado que nos afasta de Deus é resolvido. A gente pode voltar a ter acesso, comunhão com Deus, e mais precioso, a vida nesse planeta dura quanto tempo, gente? 70, 80, 90 anos. Um dia desse morreu uma das pessoas mais idosas, né? Uma senhora, se eu não me engano, era na China, 117 anos, bastante tempo. Espero viver mais que ela, mas vai terminar a vida aqui. Só que existe uma vida após esse tempo, e Jesus já foi preparar lugar para a gente estar com Ele por toda a eternidade. E o fato dele ter levado esse nosso pecado vai nos permitir estar em comunhão com Deus. Entenda uma coisa, isso é o privilégio, ter acesso e comunhão com Deus, porque Jesus obedeceu, porque Jesus creu no projeto de Deus, quando Adão não creu no projeto de Deus. Queria te chamar uma atenção sobre essa questão do projeto de Deus. Quando o homem peca, nos seminários que eu tenho dado em diferentes países sobre liderança, eu tenho enfatizado muito isso, como Deus é um Deus preparado. Talvez muitos de nós, pela nossa cultura latina, né, a gente às vezes não trabalha muito com planejamento, a gente não se programa muito, e a gente diz: meu Deus, o homem pecou, e agora como vai ser o homem pecou? Não, Deus já tinha solução para todas as coisas. Olha que interessante, em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 18 ao 20, fala que nós não fomos comprados com coisas perecíveis como ouro ou prata, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue, um sangue como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Agora olha o verso 20, diz assim: conhecido antes da fundação do mundo, mas revelado no fim dos tempos por amor de vós. Olha como o nosso Deus conhece tudo, sabe de tudo, está preparado para todas as infinitas possibilidades que as decisões dos homens podem acarretar sobre a terra. O mundo não tinha ainda sido criado, Deus tinha uma carta na manga: se houver, por acaso, não quero, mas se o homem tomar uma decisão de pecar, eu já tenho uma solução. Um homem perfeito peca, eu vou ter um homem perfeito que vai ser castigado para que a humanidade não fique afastada de mim. Antes da fundação do mundo, Pedro nos escreve, diz que o sangue de Cristo, que é o preço que paga a nossa redenção, esse sangue já havia sido conhecido, já estava preparado, era uma contingência, mas ele diz: mas foi manifestado nos fins dos tempos, naqueles tempos da vinda de Jesus, por amor de vós. Jesus entendia que a vinda dele na terra fazia parte de um grande propósito, e olha como Jesus investe a sua própria vida, a sua fé. Eu fico maravilhado. Eu já compartilhei algumas vezes aqui, alguns anos lá na Califórnia, a gente estava numa reunião de pastores, e um irmão comentou algo sobre a encarnação que realmente expandiu o meu entendimento e me faz entender que nossa mente humana é muito limitada para compreender o que foi a encarnação de Cristo, o mistério da encarnação.
porque Jesus é Deus. Ele estava no princípio com Deus, Ele era Deus, e nada do que foi feito se fez senão através dele. Quando nós vemos lá em Gênesis 1 e no Evangelho de João, no capítulo 1, isso é claramente colocado. Tudo que existe foi feito através de Jesus. Ele é Deus. Mas de repente, no tempo da plenitude, na plenitude dos tempos, o que acontece? Deus, Filho, eterno, porque Deus é eterno, todo-poderoso, porque Deus é todo-poderoso, onisciente, porque Deus sabe de todas as coisas, ilimitado, o Deus Filho decide vir e entrar no ventre de uma mulher e passar por esse processo, nascer como um bebê. Olha o nível da confiança de Jesus na palavra e no plano de Deus, porque Deus tinha um propósito. Eu gosto de entender algumas mensagens proféticas que estão espalhadas pela Bíblia. Quando a gente vê ali em Isaías capítulo 6, Isaías está tendo uma visão da glória de Deus. Ele vê os querubins, ele vê a proclamação da santidade de Deus, e ele ouve uma voz: quem irá por nós? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías ouve uma voz no céu, e ele está ali, ele diz: eu estou aqui, eu quero ir. Mas o grande clamor de Deus, quem irá por nós, não era para o ministério profético de Isaías, é quem irá à terra para pagar o preço para a redenção da humanidade. Isso Isaías não podia fazer. E olha que lindo o Salmo 40, quando aí de novo profeticamente tem ali as respostas desse quebra-cabeça que confirma a mensagem de Deus. Salmo 40, o salmista profeticamente ele está dizendo: sacrifícios e ofertas não quiseste, furaste as minhas orelhas, holocaustos e ofertas pelo pecado não requereste. Então eu disse: eis aqui eu estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, dentro do meu coração está a sua lei. Isso era o salmista, essa é a resposta do filho a Deus, dizendo: eis-me aqui. Existe uma promessa de redenção, que alguém descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Eis-me aqui para cumprir isso. E Jesus vem, o ilimitado se torna limitado. O Deus Todo-Poderoso vem na forma de um bebezinho pequeno. E olha o nível do amor que Jesus tem por ti, que manifesta o amor que o Pai tem por ti. Gente, imagina, eu creio que eu já falei isso aqui em algum momento. Imagina a mente de Jesus se ele fosse pensar dentro da nossa perspectiva humana. Ele dizia: eu sou filho de Deus, o Pai é o Pai, Ele vai me mandar para a terra, certamente eu vou nascer no melhor hospital, melhor médico, melhor médica vai cuidar de mim, vai estar dando assistência à mulher que vai me carregar no ventre. Certamente, como eu sou filho de Deus, eu estou vindo do céu, sou representante do Pai, os principais embaixadores, reis de toda a terra vão estar para me honrar, porque é assim que acontece no nosso mundo físico, não é verdade? Pessoas, autoridades, foi isso que aconteceu? Aconteceu justamente ao contrário. Mães que estão aqui, quais de vocês gostaria de dar à luz num estábulo? E eu sempre digo, a gente vê na época de Natal aqueles presépios, né? Que coisa linda no cartão, que coisa linda nos filmes, né? Ali o Jesus, bebê Jesus, a José, Maria, os anjos, tanta coisa gloriosa, a vaquinha, a ovelhinha. Estão quase falando em línguas estranhas os animais ali, né? Um negócio tão lindo. A gente pensa que aquilo é bonito, não é? Você sabe qual é o cheiro de um estábulo? Você sabe o nível de impureza que existe ali? Na hora do parto, né, vocês estão num local todo higienizado, todo ali um cuidado, uma coisa tremenda. O Filho de Deus, o Salvador de toda a humanidade, Deus que vivia na glória, na perfeição, Ele aceita vir ao mundo, Ele investe a fé, a confiança dele no projeto de Deus, e vem se humilhando.
Ele vem lançando a vida dele, a existência dele, para cumprir um propósito de Deus. Ele deixa essa glória porque ele queria cumprir um projeto. Ele queria investir a vida dele, a obediência, a fé, a confiança na palavra do Pai, porque ele sabia que esse investimento feito no que Deus diz tem um retorno garantido, tem um retorno glorioso, e nós somos prova desse retorno para Deus. Jesus olha para nós e ele vê o resultado do penoso trabalho da alma dele. Você foi redimido e você é um resultado do investimento que Jesus fez. Ele se submeteu. Hebreus capítulo 5, 7 diz: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Olha só, embora sendo filho, Jesus, ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O Pai tinha um projeto, o Filho creu nesse projeto e agiu por fé e obedeceu. Quero dizer uma coisa para você que está aqui, para você que está nos assistindo: Deus também tem um projeto para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Eu sei que muitas vezes a gente vive nesse mundo sem entender o que está acontecendo. Por anos talvez eu fiquei assim, de meu Deus, por que isso, por que isso, por que aquilo? Só recentemente, há tempos recentes, eu fui entender que cada etapa, cada dor, cada sofrimento era uma pecinha do quebra-cabeça, era um encaixe de uma engrenagem que estava alinhado ao plano perfeito de Deus para cumprir o propósito aí na minha vida. E eu não sou melhor do que você. Eu quero dizer nessa manhã, Deus tem um propósito para você, mas você precisa investir a tua fé. E fé não é algo abstrato, não é algo vazio. Fé se manifesta por obras. Fé se torna real quando você toma decisões, quando você age, quando você dá o passo em cima do mar que ainda está fechado. Creia que Deus tem um propósito na tua vida, e que, seguindo o exemplo de Jesus, vale investir fé, ação e obediência nos propósitos de Deus. Temos acesso e comunhão a Deus, e justamente por causa desse acesso e dessa comunhão a Deus, nós passamos a entender a missão que nós temos que cumprir. Adão perdeu. Adão tinha uma posição de governar, de reger a natureza, os animais, frutificar, e quando ele peca, aquilo é corrompido, aquilo é distorcido, a gente sofre as consequências disso. Quando Jesus vem, ele fala para os seus discípulos, ele sopra nos momentos o Espírito Santo e diz: recebei o Espírito Santo. E mais adiante ele diz: agora, não somente receba o Espírito Santo como aquele que mora na tua vida, mas ele diz: espera em Jerusalém, até que do alto vocês recebam o Espírito Santo, mas a unção de poder para capacitar vocês a cumprir uma missão. E ele depois diz: vão ser minhas testemunhas até os confins da terra. Nós estamos aqui com um propósito. Deixa eu te falar uma coisa. Estive ontem ministrando para jovens, né, na igreja, lá na comunidade, tempo abençoado, e eu sei que dentro do contexto de juventude existem muitos planos. Eu quero isso, eu quero uma realização financeira, profissional, emocional, e essas coisas todas. Quero dizer que a verdadeira realização da nossa vida é cumprir o propósito de Deus, porque aí vai vir resultado. Você pode buscar o que for, você pode ter recursos, você pode, o teu checklist de felicidade pode estar todo marcado. Se esse checklist não for o propósito de Deus para a tua vida, você vai continuar carregando uma insatisfação dentro de si. Jesus, capítulo 17 de João, ele está no momento que o Judas já está agindo contra ele. Daqui a algumas horas ele vai ser apresentado, vai ser esbofeteado, esmurrado, cuspido, vai receber coroa de espinhos, vai ser crucificado, vai morrer. Jesus está na fase final do propósito dele, e humanamente ele ia experimentar sofrimento, dor. Mas sabe qual é o brado que ele dá? Ele diz: eu venci.
Como é que alguém vence diante de um contexto desse? Traído, a multidão já tinha cancelado ele, porque quando ele estava multiplicando o pão, estava todo mundo curtindo, todo mundo seguindo, todo mundo compartilhando o ministério de Jesus. Quando Jesus começa a estreitar a doutrina, quando Jesus começa a deixar claro que o caminho para o reino de Deus é estreito, a coisa começou a mudar. E ali naquele momento ele diz: eu venci o mundo. E ele, Jesus, por que ele diz que ele venceu o mundo? No capítulo 17 ele diz: eu completei a obra que tu me deste para fazer. A tua sensação, a tua percepção de felicidade, de realização, vai ser você poder chegar e dizer: Deus, eu estou fazendo aquilo que tu me mandaste a fazer. Não adianta você investir em coisas da terra passageira, onde a ferrugem corrói, onde a traça come, onde o ladrão escava e rouba. Investe nos tesouros do céu. Investe no propósito do Deus que te criou, do Deus que tem uma vontade, um plano bom, perfeito e agradável para a tua vida. Quando você fizer isso, você pode estar preso numa masmorra, como Paulo falou, mas ali você vai estar cheio de Deus. Você vai saber que Deus está contigo, que Deus vai dizer para você: você fez bem, servo bom e fiel, a recompensa está guardada para ti. Ter sentido na vida é um dos privilégios que nós temos com Cristo Jesus. Ter uma missão para cumprir. E essa missão a gente cumpre com essa perspectiva da vida abundante, gente. Jesus, lá no capítulo 7 de João, ele fala que quem crer em Cristo, como diz as Escrituras, do seu interior vai fluir rios de água viva. Água viva. A gente está satisfeito dentro de si. Lembra da conversa sobre água em João capítulo 4 de Jesus com a mulher samaritana, né? Ela dizia: Jesus, me dá dessa tua água viva, para eu não ter que voltar aqui. É cansativo vir no poço, eu sempre vou ter que ficar bebendo um pouquinho mais. E Jesus vai explicar para ela que não se tratava dessa água física, que é tão importante. A gente precisa se hidratar. Vou até fazer isso agora. Mas assim como não é só de pão que vive o homem, mas o homem vive espiritualmente pela palavra de Deus. A vida abundante que nós temos é uma vida espiritual que vem por essa ação do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso não é maravilhoso, gente? Prova, luta, dificuldade, mas quando você entra no teu quarto e começa a estar ali diante de Deus, vem alguma coisa brotando lá de dentro, e você simplesmente sabe que você tem um lado espiritual que está em comunhão com Deus. O Espírito Santo de Deus habita em ti, e quando você deixa esse rio estar fluindo na oração, falando em línguas, adorando, aquilo ali está confirmando: ei, eu posso estar na terra, eu posso estar passando a provação, a luta, a vergonha, mas eu tenho uma identidade de filho de Deus, e na hora certa o meu Pai vai se manifestar, na hora certa o Pai vai responder a minha atitude de fé em obediência, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vida abundante é algo que vem pelo Espírito, é algo que vem pela palavra de Deus. Entenda que no terceiro ponto que a gente viu, Adão começou a ter, não somente ele perdeu o propósito, mas ele começou a ter a crise interna, vergonha, medo. E gente, todos nós de alguma maneira somos marcados por essas questões. Eu não sei quem participou do seminário, né, de emoções que a gente fez aqui uns meses atrás. A gente viu a realidade, como é que nós somos programados para isso. Mas esse processo de restauração, que nos dá uma posição de vida abundante, ele vem pelo Espírito que age sobrenaturalmente, mas ele vem por um trabalho da palavra de Deus em nossas vidas. Salmo, ainda no Antigo Testamento, capítulo 19, ele nos diz algo fundamental. Ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Eu estou olhando aqui o horário, não, está certo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Significa que depois que nós recebemos esse perdão, que o pecado que nos afasta de Deus é retirado, porque pela fé ele é lançado na morte de Cristo lá na cruz, nós passamos num outro momento. O nosso espírito é recriado, o Espírito Santo vem morar em nós, mas a Bíblia começa a moldar quem nós somos. Esse é o processo de discipulado. Há uns meses atrás eu estava pregando aqui: duas coisas Deus tem interesse: que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
que aceitem o Evangelho e que sejam discipulados. E o que é o processo de discipulado? É quando você vai começar a ser transformado naquele homem que você sempre foi, naquela mulher que você sempre foi. Você vai passar a ser transformado em Jesus Cristo. E essa lei que vai restaurando. Porque os teus pais, as tuas amizades de infância, de adolescência, as tuas experiências na vida moldaram uma maneira de entender, sentir e agir no mundo. Essa é a tua personalidade. E a Bíblia, e essa personalidade sem Jesus, sem a ação de Deus, ela vai ser uma personalidade caída. Está muito ligado ao que a Bíblia chama de carne, natureza humana, maneira de pensar diferente do propósito de Deus. Mas quando a Bíblia, quando você começa a ler, aquele que mentia não mente mais, não minta mais, você vai dizer: eu sempre menti, porque eu entendi com meus pais, eu entendi com a vida que mentir me daria vantagem, mas nesse momento Deus está deixando claro pela sua palavra o que Ele espera de ti, o que Ele quer de ti, e você vai se moldando, sabe o que é isso? É a lei do Senhor restaurando a tua alma. E quando você vive com uma alma restaurada, com uma alma curada pela ação da palavra e do Espírito Santo, você vai desfrutar essa dimensão de vida. Eu tomaria muito tempo aqui para dar testemunho e louvar a Deus pelo que eu tenho experimentado, longe de ser perfeito, falho, nossa natureza ainda é pecadora, mas eu consigo ver claramente a ação de Deus produzindo essa vida abundante. Às vezes o dinheiro não é aquilo que a gente gostaria, às vezes a realidade não é aquela que gostaria, mas eu chego e digo: Senhor, eu te agradeço porque eu te tenho, e principalmente tu me tens, e eu não preciso de mais nada além disso. Ter a Deus. E sabe qual é um dos resultados fundamentais desse investimento que Cristo fez e que nós estamos colhendo o resultado benéfico? Quando a gente passa a ter essa vida abundante que vem do nosso relacionamento com Deus, que vem de nós sabermos o nosso propósito, gente, é que os nossos relacionamentos começam a mudar. Eu acho lindo, tem umas coisas que passam desapercebidas. Eu acho que eu mencionei en passant no domingo passado, essa questão dos relacionamentos. Entenda um propósito pelo qual Cristo veio à terra, porque a gente fala muito da questão da salvação, e é verdade, mas eu amo esse texto, que eu digo que muitas vezes a gente não presta atenção. Lucas capítulo 2, verso 13, é o coro de miríades de anjos celebrando a vinda de Jesus. Olha literalmente o que os anjos cantaram: glória a Deus. Você conhece, né? Todo Natal a gente fala glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, e depois paz na terra entre os homens, homens a quem Deus quer bem. Jesus veio para nos salvar, e dentro dessa obra de salvação, desses 3 primeiros pontos, essa transformação vai produzir uma mudança na minha vida, que reverte o quadro da inimizade legada por Adão lá no jardim do Éden. Lembra que Adão foi inquirido de Deus: tu comestes o fruto? E ele deu a resposta: foi a mulher. Ali começa toda a inimizade, capítulo 3, todo o problema. Já não é mais carne da carne, osso do osso, já não vejo o outro como parte de mim. Capítulo 4, a coisa vai pior, o primeiro fratricídio da história. Ali Caim mata o próprio irmão, inveja, problema de relacionamento, e a coisa vai embora. Mas veja bem, aquilo que foi rompido pelo pecado, osso do meu osso, carne da minha carne, Jesus restaura com a sua morte e ressurreição, porque Ele coloca para a gente: ama o teu próximo como a ti, ama o teu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, o que foi rompido entre Adão e Eva, Deus, através da obra de Jesus, através da ação do Espírito Santo, Ele é restaurado. Você lembra? Osso do meu osso, carne da minha carne, quer dizer o quê? Nós somos um. E olha o mandamento de Jesus: o teu próximo, tu tens que amá-lo como a ti mesmo, como se ele fosse você mesmo. Restauração dos relacionamentos. Gente, a maioria dos nossos problemas
não são exatamente espirituais. Não é o diabão lá que veio, ele está todo o tempo na tua casa esperando você sair, está lá no trabalho, e você diz, eu estou enfrentando uma luta espiritual. Não, a maioria dos nossos problemas, das coisas que te aperreiam, são consequências de problemas de relacionamento. O problema no teu trabalho tem a ver talvez com um chefe, com um companheiro que não tem o caráter de Cristo, e ele te persegue, ele fala mal. Ou talvez você mesmo tenha algumas atitudes que comprometem a qualidade de relacionamento que tem sua com outras pessoas. Os problemas na família, né? Essa lida pastoral, ver situações de casais, tanta coisa, é problema de relacionamento. Não é que o diabo está ali, é que nós temos essa herança de Adão, que corrompeu os nossos relacionamentos, porque nossa alma está corrompida no egoísmo, a gente quer as coisas do nosso jeito. Mas quando a lei do Senhor começa a restaurar nossa alma, quando o Espírito do Senhor começa a nos ministrar, a fluir o rio de água viva, a nos fazer entender qual é o propósito de Deus, as coisas começam a mudar, porque a ordem de Deus é muito clara, que nós devemos fazer com o nosso próximo aquilo que a gente quer que seja feito conosco mesmo. A gente começa a olhar com os outros como pessoas a quem Deus ama, e eu tenho que tratar as pessoas que Deus ama de uma forma correta, apropriada, porque Deus ama a elas, e eu estou nesse mundo para ser um canal de amor de Deus, para ser um canal de bênção, de levantar quem está caído, de ajudar quem está na situação ruim. Quem te trata mal, sabe por quê? Porque está debaixo da herança de Adão, porque teve uma criação ruim de pais que não conseguiram gerar nela o caráter de Cristo. As pessoas agem por um motivo, ela simplesmente não acorda e diz assim, hoje eu vou ser mal com essa pessoa, hoje eu vou ser mal. Não, existe uma história por causa disso, e essa história de desgraça e problema, que essa pessoa aqui sofre, está te fazendo sofrer, está te causando sofrimento também, ela pode ser restaurada pelo poder de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Então nós não estamos aqui para estar em conflito com carne e com sangue, nós não estamos aqui para brigar com as pessoas, nós estamos para agir espiritualmente, repreender as potestades do diabo, mas para expressarmos pelas nossas palavras, pelas nossas ações, o amor que Deus tem por essas pessoas. Deus nos dá o potencial, não sei se caiu aí, né? Mas da gente poder ter os nossos relacionamentos restaurados. Como é que estão os teus relacionamentos? Quem sabe o que mais aperreia a tua vida é problema de relacionamento. Isso é tão verdadeiro que quando você vai lá em Gálatas no capítulo 5, que Paulo vai apresentar as obras da carne, a maior parte das obras da carne não são questões espirituais, são questões de relacionamento, inimizade, porfia. Quero dizer que o investidor Adão teve um prejuízo tremendo, e até hoje a gente está sofrendo as consequências desse prejuízo, porque na nossa carne, a nossa natureza caída, adâmica, do primeiro Adão, ela está conectada em causar problema nos relacionamentos, mas Cristo veio para que os nossos relacionamentos sejam restaurados. Mas você precisa agir, você precisa deixar essa vida abundante, está fluindo em ti, o Senhor te transformar o teu caráter, para você poder desfrutar desses relacionamentos frutíferos. Amém, gente? Se prepare para agir, para deixar Deus te transformar, para você ser um canal de mudança desses relacionamentos. Lute, vença essa carne que vai querer te fazer agir, para trazer problema no teu casamento, no teu trabalho, no ambiente familiar, no ambiente de estudo. Você pode, com o fruto do Espírito, ter ações, palavras, atitudes que vão garantir relacionamentos sadios. Agora, para a gente terminar, os benefícios que o investidor Jesus, o segundo Adão, benefícios que ele conquistou e que nós herdamos, que nós recebemos pela fé. Como eu falei na EBD, a pastora Sandra entrou bastante naquele trecho de Romanos que fala sobre a expectativa da criação, de tudo que Deus criou. Existe uma expectativa de redenção, e a verdade é que
a obediência de Cristo, o investimento em fé que Ele fez, Ele nos garante uma eternidade com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, eu sei que aqui na terra nós temos nossos objetivos, e nós temos objetivos em Deus, porque Deus tem propósito para a gente, e é claro, dentro do nosso processo de vida aqui, metas profissionais, financeiras, de familiares, isso é tudo tão importante, aprendizado, crescer, conhecer mais as coisas, nós precisamos ter isso, faz parte. Eu falo muito sobre isso, nos planejarmos sobre como avançarmos dentro dos propósitos de Deus e as coisas que Ele tem para a nossa vida. Mas olha, essa terra que a gente vive, ela está de tal maneira amaldiçoada que não tem como fugir, ela tem um destino. Se você vê o que está escrito lá em 2 Pedro capítulo 3, verso 7, você vai ver que essa terra está destinada a ser consumida. Eu sei que todos nós respeitamos a natureza, Eu quando eu vejo um negócio assim, eu pego, vou lá no lixo e boto, faço o que é necessário, Tenho morado bastante tempo já lá na Califórnia, que é um local onde se prioriza muito isso, toda essa questão ambiental, e a gente faz isso, é papel nosso, acho que é uma consciência, é um respeito que nós temos com a natureza de Deus, assim por diante. Mas 2 Pedro capítulo 3, verso 7, nesse último capítulo, Pedro está tratando da vinda de Jesus, e ele diz assim: os céus e a terra que existem agora estão sendo guardados para o fogo, estão sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Entenda, versos 10 em diante diz assim: o dia do Senhor vai vir de repente como um ladrão, os céus passarão com um grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão. Olha só, a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, escute só, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Deixa eu te falar, Jesus fez um plano tremendo de redenção, mas independente da obra redentora, essa terra que a gente vive, que a gente gosta tanto, nessa viagem que eu fiz agora, gente, cada paisagem linda que eu vi, eu digo, meu Deus, que perfeição. Mas essa terra, ela está reservada para ser consumida pelo fogo. Deus disse que não destruiria mais ela por água, mas ela vai ser destruída pelo fogo, é o que está aqui. Mas Pedro, alguém que conhecia Jesus, ele fez um alerta: nós devemos estar na expectativa da volta de Jesus, porque quando isso acontecer, nós vamos perder os céus e terras antigos, mas nós vamos ganhar os novos céus e a nova terra onde habita a justiça. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei quantos de vocês já mudaram de emprego. Você trabalha no teu emprego, talvez se você tem um escritório, você tem tua mesa, você tem tua gaveta, tu tens os arquivos no computador, está tudo ali, E você cuida, você trabalha, você faz da melhor maneira aquilo ali. Deixa eu te falar uma coisa, no dia que você sai desse emprego, queridos, aquilo ali não vai valer mais quase de nada. Outra pessoa vai ocupar o teu lugar, Você, que você esteja indo para outro emprego porque você quis, Mas mesmo se você for desligado, aquilo ali tudo vai passar. Aquilo que você guardava, considerava, precisava ter para desempenhar aquela função, já não vai ter mais, já não precisa mais, já passou. Você está num outro emprego, você está talvez numa outra cidade fazendo outra coisa. A gente, enquanto está aqui na terra, nós temos que fazer o melhor. Nós temos que estar vivendo intensamente, desfrutando dessa vida plena, dessas coisas maravilhosas. E a gente ama o céu e a terra que nós vivemos. A gente quer cumprir os propósitos de Deus, quer, entre aspas, ser feliz aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando tocar a última trombeta, Jesus vai voltar. Essa terra, esse céu vai ser consumido. E você deve dizer: ai meu Deus, mas tanta coisa boa. Querido, vai vir um novo céu e uma nova terra. E olha como vai ser esse novo céu e essa nova terra. Apocalipse 21, penúltimo capítulo da Bíblia.
João tendo uma visão: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Ouvi uma voz do céu dizendo: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o meu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Escuta só aqui, olha a mudança de emprego, olha a mudança de dimensão, olha o que é deixar essa terra e esse céu que nós vivemos para ir para o novo céu e nova terra. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. E disse para João: escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. Queridos, eu não sei você, mas eu me emociono, eu me alegro. Nós sabemos que nós somos limitados com tanta coisa nessa terra, mas aquele que se assenta no trono, ele disse: escreve, porque isso é verdadeiro, isso é fiel. Investe a tua vida, investe a tua fé, investe a tua ação no conselho daquele que se assenta sobre o trono. Significa que mesmo que você esteja passando aqui nessa terra as piores dificuldades desse mundo, sofrimento, e você se questiona: Deus, por que isso? Por que essa realidade? Por que tanto problema? Por que isso? Isso é céu e terra atual. Isso não é o destino que Deus preparou para a gente. Esse destino é tão maravilhoso que o próprio Deus investiu o melhor que Ele tinha, o seu Filho Jesus. Mandou Jesus a essa terra para morrer, para sofrer, para ser humilhado, como nós pregamos nessa manhã. Por quê? Para que Ele pudesse pagar o preço do pecado, para que Ele pudesse resgatar a minha alma, a tua alma, para a gente viver agora uma vida de investimento, uma vida na qual Jesus é glorificado. É o tempo, gente, da gente reforçar a nossa decisão de investir a nossa fé, investir a nossa ação de obediência, porque fé não é algo abstrato, invisível. Fé se materializa na nossa obediência, para a gente poder viver e desfrutar e ganhar essa vida plena em Cristo Jesus. Tudo que te desestrutura, resultado da perda do Éden, tudo que é dor, resultado do que aconteceu lá no Éden, Jesus veio para mudar e para restaurar. E esse novo céu e essa nova terra, não vai haver mais dor, não vai haver mais pranto, não vai haver mais morte. Deus vai estar conosco. Querido, eu quero te convidar a ficar em pé numa atitude de louvor e adoração agora. O meu coração está transbordando de gratidão, de adoração a esse Deus Todo-Poderoso. Se você está nisso, eu quero te convidar a levantar a tua mão, começar a erguer a tua voz. Eu quero dizer, nós estamos diante da verdade daquele que se assenta sobre o trono. O amor dele manifestado por nós na vinda de Jesus, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus, e temos esperança de vida eterna. Celebra isso. Se isso não te alegra, eu quero dizer, hoje você pode receber ao Senhor Jesus. Se você ainda não fez esse pacto, você precisa crer no sacrifício, você precisa trazer para você a fé na morte de Cristo. E você faz isso quando você crê com o teu coração, quando você confessa com a tua boca e quando você passa a viver uma vida de obediência aos preceitos da Bíblia. Isso vai te garantir a entrada no reino dos céus. Eu quero fazer essa primeira oração, porque quem está nos assistindo, quem estiver aqui, que nunca fez esse pacto, que não entendia o que era evangelho, existe alguém que quer entregar a sua vida hoje? Se você está na rede social aí no YouTube, escreve: eu quero um novo começo, porque algo diferente, maravilhoso, sobrenatural vai acontecer na tua vida. As portas da eternidade vão se abrir para você, e quando a vida chegar no final aqui nessa terra, você vai estar tendo direito a viver nessa nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, onde não vai ter dor, onde não vai ter morte, onde não vai haver separação, onde não vai haver problema. Diga isso e ore comigo. E você que está aqui, se existe alguém, eu quero que você dê um sinal aí, você dizer: eu quero estar nesse pacto com Deus. Eu não sei se hoje só temos cristãos aqui, mas eu vou orar por quem está lá recebendo essa mensagem. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai Santo, diante de Ti nós estamos,
nós nos alegramos, nós nos maravilhamos, nós celebramos a Tua palavra, nós fazemos uma festa de gratidão por essas promessas fiéis, verdadeiras, promessas de alegria. Obrigado pela boa nova do Evangelho, Senhor, te dou graças por isso. Eu oro agora por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, ou hoje, ou nesse momento em que ela está assistindo esse vídeo, e ela está dizendo: eu quero essa vida espiritual, que o milagre do novo nascimento aconteça, a regeneração aconteça. Espírito Santo, vem sobre essa vida, causa a alegria da salvação, e que o nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro. Nós te celebramos em nome de Jesus, e agora nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos com as nossas palavras. Eu quero te convidar, querido, aqui, levanta a tua voz, levanta a tua voz. Quando alguém faz algo de bom para a gente diz obrigado. E esse obrigado é uma expressão de gratidão, e quem não faz isso é alguém que não tem os princípios de educação devidos. Se você agradece a Deus pelo que Ele fez, começa a adorar Ele nesse instante. Expressa, deixa transbordar. Ninguém sabe o que o calado quer dizer, mas todos sabem quando é expresso. Vamos tomar esse tempo para adorar a Deus. Se você fala em línguas, esteja cultuando ao Senhor nesse momento. Que a Bíblia nos recomenda que em todo tempo deve haver sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Nós te sacrificamos agora o nosso louvor, Jesus. Nós dizemos que Tu és digno de tomar aquele livro da nossa salvação, quebrar os selos, abrir o livro e mostrar para todo o universo: eis os redimidos, eis os que foram comprados, eis aqueles que eu paguei o preço. Jesus, Tu és digno, Tu pagaste o preço com Teu sangue. Nós te cultuamos, nós te reverenciamos nessa manhã. Nós dizemos: Jesus, olha para nós, somos os Teus redimidos te adorando. Jesus, nós já temos a expectativa do momento que nós vamos estar com milhares de milhares redimidos de toda tribo, de toda língua, de toda raça, de toda nação, diante daquele que se assenta no trono, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que amou, do Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós. E o Cordeiro vai estar sentado ali, e nós vamos nos prostrar, e nós vamos expressar nossa adoração. Senhor, aqueles seres espirituais, 24 anciãos, eles tomam coroa e entregam diante de Ti. Senhor, nós não temos nada de precioso para Te entregar. Nós não temos uma coroa física, nós não temos grandes riquezas, mas nós entregamos a nossa vida diante do Senhor. Nós nos rendemos diante de Ti uma vez mais, limitados e pecadores como somos, mas nós experimentamos a graça salvadora do Senhor, a graça restauradora do Senhor, e nós dizemos: recebe nossa vida, recebe nosso culto, a nossa adoração. Seja glorificado através de nós, seja exaltado através de nós, porque somente Tu mereces honra, glória, louvor, adoração, soberania, reino, poder, autoridade pelos séculos dos séculos. Os anjos Te louvam, a natureza proclama: foi Deus quem me fez. As nossas vozes se levantam para proclamar bem altos louvores de Sião, e dizer: o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha força, Ele me foi por salvação. O Senhor está comigo, a quem temerei? O Senhor está à minha destra, que me pode fazer um homem em todas as coisas. Sou mais que vencedor através de Jesus Cristo. O novo céu e a nova terra está preparado para nós. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te cultuamos pelos Teus grandes feitos, grandes e maravilhosos feitos. Eis-nos aqui, Senhor, Teus redimidos Te cultuam. Recebe o incenso da nossa adoração, da nossa gratidão, no nosso culto, da nossa reverência, que suba diante de Ti, e que o Senhor seja adorado constantemente, para sempre, através das nossas vidas. É nossa oração, Senhor, em nome de Jesus.